Nós estamos de olho também na gastronomia. Seja bem-vinda. Obrigada. Lindo, Que prazer lindo, tá lindo. aqui. Nós amamos petit gâteau. Eu acho que é uma das sobremesas que o brasileiro mais gosta, né? Porque tem em todo o restaurante. É verdade, dá pra falar que é quase nosso, né? É quase nosso. E é francês mesmo? Então, eu sempre brinco com isso e contava muito em aula, porque o petit gâteau, na verdade, em termos literal, traduzindo, petit gâteau significa pequeno bolo. Mas isso significa que pode ser qualquer bolo. Então, por esse nome, você não encontra essa sobremesa na França. Essa sobremesa aqui na França vai se chamar ou fondant ou mi-cuit, que é uma coisa que significa... O fondant é uma coisa que escorre, o mi-cuit é uma coisa que é meio cozida. Então, aí sim você faz referência a esse doce, mas por esse nome petit gâteau, só aqui. Se eu falar, eu quero um petit gâteau na França, vão me perguntar qual. Qual? Exatamente. Porque existem muitos pequenos bolos, né? Exatamente. Agora esse aqui tem esse nome. E é verdade que foi o Jacan que trouxe para o Brasil? É verdade, ele foi um dos precursores dessa sobremesa e introduziu aqui e caiu no gosto de todo mundo. É verdade, é muito gostoso, né? Com uma bolinha de sorvete, tudo de bom. É. E muitas pessoas têm medo de fazer em casa justamente pelo forno, né? Porque Exatamente. é um bolo que ele é mal cozido, mal Ele assado. ele não é completamente assado, né? Na verdade, eu já fazendo testes, medi a temperatura interna do petit gâteau para ter certeza que ele chega na temperatura adequada e possível da gente consumir, porque tem ovo, né? Então é importante ter certeza, mas ele chega, ele passa de 80 graus, então tá liberado, pode comer o petit gâteau sem medo. Juliette fez todos os testes e vai ensinar essa receita certinha pra gente. Que sorte! Anote aí então o que você precisa para esse bolinho. São 160 gramas de chocolate meio amargo 50%, é importante essa precisão. 130 gramas de manteiga sem sal. 100 gramas de açúcar refinado. 50 gramas de açúcar mascavo. 3 ovos. 65 gramas de farinha de trigo, é bem pouquinho mesmo. Manteiga sem sal a gosto, que você vai usar para untar a forma. E cacau em pó a gosto, também para untar. E temos uma calda de frutas vermelhas, que você fará com 200 gramas de frutas vermelhas e 20 gramas de açúcar. Tá vendo só? Os ingredientes não são complicados. Não são. São fáceis e no @Gazeta Mulheres você encontra todos eles. Te peço um minutinho, vou dar um recado e volto. Claro. Tá bom? Que aí a gente vai pro passo a passo. Ai, gente, que delícia. Bora lá então, abrir os nossos trabalhos. Por onde começamos? Isso aí. Pamela, eu vou começar colocando o petit gâteau no forno. Justo. Porque enquanto eu faço a receita, o nosso vai ficar pronto. O petit gâteau é assim, ele tem que entrar para o forno e quando ele sair, ele não espera ninguém. Então, o ideal, né, é a gente partir e ele abrir bonito. Então, para isso, ele tem que estar quente. Eu vou colocar esse aqui no forno e a gente vai fazer a receita. Tá ótimo. Então, você vai colocar, eu disse que em menos de 10 minutos ele fica pronto e eu tô certa ou não? Esse aqui, em forno de casa, eu coloquei ele no máximo, tá? Tá 220 graus. E ele vai ficar 12 minutos. 12 minutos, temos aqui 6 petit gâteaux, isso também interfere, não interfere? Quantidade e o tamanho. Se você fizer maior ou menor, também vai mudar o tempo. 12 minutos, fogo no máximo. Isso aí. Veremos juntos, hein, o resultado. Essa receita que você passou rende quantos petit gâteaux? Essa receita, nesse tamanho, vai render 7 unidades. Ele é grandinho, né? Ele é grandinho, é uma porção bem servida. Perfeito. Tá bom? Vamos lá. Vamos começar. Então, eu vou começar untando a forma. Manteiga, eu deixo ela para fora, ela já vai ficar molinha. Vem com um pincel ou com uma luva, se você preferir na mão. E vai ser manteiga e cacau. Tá. O cacau é bom nessa receita porque ele não aparece. Se você unta com a farinha de trigo, depois ele fica branquinho por fora. Fica esbranquiçado. Exatamente. Então, isso serve para receita de bolo também. É uma boa dica. E o cacau Você também pode não usar. é doce, né? Não é doce. Então, isso também é uma coisa importante. Quando a gente fala cacau em pó, é sempre 100%. Porque tem tantos tipos de chocolate em pó hoje no mercado, tem 30%, 50%, o pessoal se confunde, mas cacau não tem açúcar. E tem que untar bem, porque senão não vai soltar. Exatamente. Então passa bastante manteiga nele todo, sem deixar também uma camada grossa, né, sobre a espessura, a gente fala, então manteiga acumulada em algum canto, mas que ele tenha bastante manteiga em todo ele. E aí eu vou passar o cacau. Qual que é o tamanho dessa forminha que você está utilizando? Essa daqui, ela tem 6 centímetros de diâmetro. Ela é de cupcake ou ela é de petit gâteau? Como eu compro? É a mesma. É a mesma? É a mesma, tá?
Então, só passar o cacau aqui em volta. E você Tirar o já excesso. está untando porque você vai fazer direto na forminha, né? Exatamente. Então, Aqui eu já tenho esse umas é o primeiro prontas. passo mesmo. Exatamente. Já deixo isso prontinho, porque a massa, quando eu termino, ela fica ainda líquida. E aí é mais fácil de eu colocar na forminha. Então, se você fizer a massa e aí for untar a forma, a massa pode começar a endurecer, fica mais difícil de colocar na forminha. Então, já deixa a forminha pronta e aí parte para a receita. Legal. Eu posso congelar petit gâteau? Pode e deve, eu vou chegar lá no final da receita. Eu vou começar derretendo chocolate e manteiga, tá? Você pode derreter separado ou junto. Eu prefiro junto que você suja uma vasilha só. Então, vai no micro-ondas, aos poucos, põe 1 minuto, depois põe de 30 em 30 segundos até ele derreter, mexendo no meio do tempo para ter certeza que ele não vai queimar. É o mesmo processo de derreter só o chocolate, O né? mesmo Tem processo. que ficar mexendo sempre. Isso mesmo. Então, esse aqui vai para o micro-ondas. 1 minutinho. E eu posso fazer petit gâteau de chocolate branco também? Ou só de chocolate preto? O chocolate branco ele vai alterar muito a composição do petit gâteau. É possível, mas você tem que fazer um balanceamento diferente, porque ele tem mais gordura e mais açúcar do que o chocolate preto e menos sólidos. Então ele vai alterar sim. É outra receita, É então. outra Aqui eu receita. não posso só substituir o chocolate. Não, purar o leite sim, mas para o meu paladar pelo menos vai ficar doce demais. Então, usando o meio amargo, você pode ter certeza que ele não vai ficar doce. Porque E essa ele tem precisão na açúcar. receita é importante seguir, né? O 160, o 130, aqui tudo é bem dosado. É importante. Confeitaria não É, tem não jeito. tem Nossa jeito. melhor amiga é a balança, depois vem o termômetro. Então, para quem gosta, é o primeiro utensílio a investir. Porque as pequenas quantidades, as gramatura, né, vai mudando e faz diferença no resultado final. Isso é para conseguir um produto padrão, né? Sabe aquela coisa? Ah, eu fiz, não ficou igual. É isso. Certo. Ó, aí é simples a receita. A gente tem, em um bowl eu vou colocar a farinha, que vai ser o bowl onde eu vou misturar tudo. Então eu ponho a farinha no bowl maior que eu tiver. Tá. Aqui vamos mexer o chocolate. Que aí ó. eu já devolvo se precisar. Ah, pode, por favor. Pode colocar mais 30 segundos. A E já manteiga foi, derrete né? primeiro. É, rapidinho. Então, a manteiga já está derretidinha, só falta o chocolate mesmo. Você acha que quando coloca tudo junto vai mais rápido ou não? Acho que é indiferente. É indiferente. Porque achei tão rápido. É, Não é? é rápido. Depende também da potência do micro-ondas, né? Mas pode pôr para mim, por 30 favor. segundinhos? 30 E aqui segundos. tem uma espátula limpa pra você. Obrigada. Que aí Enquanto você vai misturar isso, a farinha. a farinha já está no bowl maior porque eu vou misturar a minha massa toda aqui. Tá. No outro, eu vou colocar ovos e os 2 açúcares. É importante nesse passo, e eu faço à mão, porque eu não quero bater demais esses ovos, então nem precisa sujar sua batedeira. Aqui, eu vou só misturar mesmo o açúcar e o ovo. Se eu bato demais, a gente começa a aerar esses ovos, e aí a massa no forno pode crescer muito e estourar, que a gente não quer no petit gâteau, né? Então nem precisa esbranquiçar. Não precisa. Tá. É só realmente misturar. E são os 2 açúcares. Os Por quê? 2. Porque eu acho que o açúcar mascavo confere um sabor especial para essa receita. Se você não tiver, não precisa colocar. Pode substituir toda a quantidade do açúcar pelo açúcar refinado, tá? Mas ele dá um sabor especial, sim. Então eu opto por esse açúcar mascavo e ainda se tiver a opção, eu prefiro escolher o açúcar mascavo que é mais escuro, porque ele dá mais sabor do que o açúcar mascavo que é mais claro. E é tão gostoso, né? Eu adoro. sou fã de açúcar mascavo. Deixa a receita diferente também. Deixa. Ó, e aí, eu vou dar uma dica que serve para qualquer receita que você fizer de bolo ou brownie, o que você fizer que você precisar misturar líquidos e secos. Por quê? Principalmente essa receita que eu tenho pouco seco. Se eu misturar todos os líquidos e for jogar a farinha se perde no tanto de líquido e aí ela pode empelotar, acabar com os gruminhos. Então a minha dica sempre é verter uma parte do líquido sobre a farinha, misturar, fazer uma pastinha e aí sim colocar os outros ingredientes da receita. Certo. Vamos fazer isso pra gente Vamos. ver como que é, né? Ó, Tudo isso pra ficar lisinho, né? exatamente, para não deixar a farinha empelotar. Então eu vou pôr metade do chocolate com a manteiga, ó. É quase nada de farinha.
É muito pouquinho. Porque realmente não é para dar corpo, né? Não é para virar um bolo. E não tem fermento também. Não tem fermento. Mistura aqui, ele vai formar uma pastinha, ó. E aí, quando você tiver essa pastinha, a farinha não vai mais empelotar. Você pode colocar o restante dos ingredientes. Certo. Ó. Feito. Posso colocar o restante do chocolate com a manteiga. E aí já posso misturar o restante também. Já pode, tá tudo no mesmo bowl e é rapidinho. A massa tá pronta. Olha que simples, mas tudo com muita técnica, né? Sim, eu falo que é sempre importante você entender o porquê, os porquês das coisas, né? Porque assim, se alguma coisa der errado, você sabe como mudar. Uhum. Porque senão, você fica perdido, né? E aí fiz a minha massa. Eu posso armazenar ou eu tenho que já colocar na forminha? Como que funciona essa etapa? Então vamos lá. Essa massa aqui, como eu te falei, ó, quando eu termino de fazer, ela é semilíquida, né? Por conta do chocolate e manteiga que estão derretidos e os ovos. Então aqui, o chocolate derretido, ele é líquido, mas conforme ele vai esfriando, ele vai começar a cristalizar, né? A encorpar e endurecer. Então, esse é o melhor momento para colocar nas forminhas, porque ele está molinho. Dá para guardar? Dá para guardar na geladeira por até 3 dias por conta do ovo. Aí a massa vai ficar mais dura por conta do frio da geladeira. Você tira da geladeira, deixa ela amolecer em temperatura ambiente mesmo e põe na forminha, se for o caso, se você quiser. Dá para congelar também, congelar por até 1 mês no freezer. Mas o meu conselho é justamente você congelar a massa já na forminha, porque o meu petit gâteau entra congelado no forno. Obrigatoriamente ele tem que entrar congelado? Obrigatoriamente. Ah. Primeiro, por vários motivos, né? Primeiro, então eu tô com o forno super quente, como eu falei para você, 220 graus, 230, se o seu forno for a gás, você pode colocar 250 sem medo, tá? Por quê? Porque eu quero que a parte de fora, a parte externa do meu petit gâteau, vire realmente uma crosta, um bolinho para segurar o meu recheio que vai estar líquido ainda. Você quer exatamente o que nós nunca queremos em outros preparos, né? Que a parte de fora fique pronta antes da parte interna. Exatamente, que asse por fora e o meio fique cru, né? Nesse caso, é exatamente o que a gente quer. Então, forno mais alto e eu entro com ele congelado, porque ajuda a parte de fora a cozinhar até que o centro fique macio, fique maleável, molinho, sem cozinhar, sem ficar firme como um bolo. Entendi. Então, esse é exatamente o processo do petit gâteau. E aí, com certeza, vai ter alguma adaptação de um forno para o outro e também tamanho do petit gâteau. Mas eu tenho certeza que você vai acertar. Coloca o forno no máximo. Temos essa dica porque a pergunta da Cris é maravilhosa, que é justamente essa. Como saber que o petit gâteau está pronto se um forno é diferente do outro? É a pergunta de milhões essa. Exatamente. Ó, para falar para você, esse tamanho aqui de forminha que eu passei, ele vai ter 90 gramas, dividindo essa quantidade de massa para 7 forminhas, ele vai ter 90 gramas, tá? Então, para essas 90 gramas, ele vai ficar sempre em torno de 9 minutos até no máximo 13, 14 minutos. Não vai passar disso. Se passar disso, o forno tá baixo. Mas não tem nenhum teste que eu possa fazer, porque eu não posso furar, eu não posso apertar. Você pode tocar na parte de cima, né, na superfície, você vai sentir que por cima ele tá firme, porque a parte de cima faz parte, né, dessa casca que a gente quer criar. E depois você vai sentir que o centro ainda tá molinho. Então, esse é o ponto, é assim que você vê que ele tá cozido. Mas eu sempre indico, então, fez a receita, você vai tirar um e vai assar para testar. E aí você ajusta o tempo. Depois que você determinou, você vai fazer sempre mesma temperatura de forno, mesmo tempo. Então temos um petit gâteau cobaia, que vai entrar no forno e aí você vai ficar lá pageando ele, aprender essa regra. Mas eu tenho certeza que você vai ter um amigo que vai se predispor a ser essa cobaia para você. Sim. Não, mesmo porque ruim não fica. É que às vezes assa demais e aí escorre menos, né? Exatamente. Ou você vai tentar desenformar e aí às vezes só de virar ele já abre um pouquinho, que é quando faltou um pouquinho de cocção no forno. Então já está untado e polvilhado com cacau. Exatamente. Aqui é só dividir. Se você quiser usar uma concha, um saco de confeitar, você pode usar para dosar. Se quiser pesar, é o ideal, mas essa receita dá bem certinho 90 gramas para cada um.
tá? Certo. Antes de eu fazer isso, eu quero tirar os meus do forno. Olha, você já sabia? Porque a diretora acabou de me avisar, 12 minutos no forno. Eu ia gente falar, vai não tô pegando acreditando, que tempo. sensibilidade é essa? Ela já sabia que deu tempo antes de eu falar, diretora. Você acha? E só de olhar você já sabe dizer se tá pronto ou não? Então, pelo tempo, né, eu fiz o teste. Você foi pelo tempo. Eu fiz o teste já. Tá cheiroso demais. E aí, tem isso também. Às vezes o pessoal assusta, porque em volta ele fica parecendo que tá queimado. Eu porque acho ele que é forma... legal a gente mostrar isso. Você quer que eu pegue uma luva pra você? Algo que você consiga Eu inclinar consigo. pra essa câmera? Ah, consigo. Só para o pessoal conseguir ver, porque parece que queimou a lateral, ó. Então, talvez uma pessoa fosse tirar do forno antes, Exatamente. acreditando que já estava pronto. É. Ou que isso está errado e tá certo. Tá certo, ele fica assim mesmo, é uma crostinha, não tá queimado. Você vê que o cheiro é cheiro Nossa, de chocolate, não é cheiro de queimado. delícia. E no centro, quando toca, dá pra gente ver aquilo que eu te falei, ó. Ó como ele é molinho no meio. Uhum. Tocando, então eu consigo ver, tá? Outro detalhe importante do petit gâteau, quando ele sai do forno, a gente às vezes tem essa vontade de tirar o petit gâteau, ai, vamos ver se deu certo, se acertei o tempo do forno e tudo mais, já tira, já vira e já quer ver, né? Mas ele precisa de um tempo aqui fora também. Nossa, eu tava aqui já desesperada com os meus pratos. Não. Eu achei que a gente tinha que servir imediatamente. Não é muito, tá? São alguns minutos, alguns segundinhos, o tempo de eu conversar aqui com você, explicar, mostrar o ponto, é o tempo dele repousar e ficar firme. Isso é importante também, porque senão eu vou virar e aí a chance dele estourar é grande também, tá? Porque ele pode quebrar nessa hora que eu desinformar ele Exatamente, mesmo. exatamente. Nossa, Agora, que aula, hein? agora, a forma é quente mesmo, então veja como você vai se sentir mais confortável de fazer, se vai ser com uma luva, se vai ser com um pedaço de papel, alguma coisa assim, para você segurar, porque ele ainda vai estar quente quando você tiver que desenformar, tá? É para esperar um pouquinho, mas não tanto, né? Para deixar ele esfriar por completo. Então, nesses dois? Nós somos em 4 pessoas. Ah, então pode Tá. pôr aqui. Posso. A pessoa põe a luva numa mão e pega o petit gâteau com a e outra. pega sem a luva. Ok, vou escolher os mais bonitos, tá? Claro. Fique à vontade. E petit gâteau também é algo que eu tenho que assar na hora que eu for comer, certo? Isso. Mas como eu te falei que ele precisa ficar congelado, isso é uma mão na roda. Você pode fazer, deixar ele congelado, apareceu uma visita de última hora, Você precisa coloca levar no no forno. lugar de alguém e aí você já põe no forno, é rapidinho, tempo de passar um café. E aí nós teremos também uma geleia para complementar esse petit gâteau, trazer um cítrico. Ai, que coisa linda. Deixa eu pôr a geleia no forno? É 1 Deixa. segundo, porque a geleia é só colocar tudo na panela. É, eu imagino, porque é só frutas vermelhas e açúcar, certo? Exato, é pouquinho açúcar, ó, meus ingredientes estão aqui. A fruta vermelha eu uso a congelada, porque quando ela descongela, ela já libera a água, fica mais fácil, acelera o processo de cocção. Você pode usar a fresca também, mas eu acho desnecessário. Não precisa, Você né? vai pagar muito mais caro e ela congelada já solta a água, ajuda a cocção. Coloca elas todas aqui junto com o açúcar e liga o fogo. E aí eu ligo e deixo por quanto tempo? Você vai deixar até ela chegar nessa consistência aqui, deixa eu te mostrar. Peraí, você quer fogo alto? Pode ser médio. Então, 6. Pronto. Tá ótimo. Ó, deixa eu mostrar a consistência pra você aqui. Ai, que linda. Essa eu tenho daqui que mexer sem parar ou não? não precisa, se você deixar no fogo médio baixo, você não precisa mexer de vez em quando. Essa daqui eu passei o mixer e peneirei depois, tá? Pra ela ficar mais lisa assim. Se você quiser deixar ela com os pedaços, pode também, vai ficar mais pedaçudinha a sua calda. Aqui você só misturou mesmo o açúcar e vou Deixa deixar. cozinhar, Quanto exatamente. tempo mais ou menos demora? Pra essa quantidade aí não demora muito não, tá? Ela vai levar aí uns 8, 10 minutinhos também. É uma quantidade bem pequenininha, então... Quando você leva o petit gâteau para assar, você preenche a forminha até o topo ou tem que deixar uma margem? Como que funciona? Ele sobra um pouquinho. Sobra? Esse aqui sobra mais ou menos um dedinho, ele não cresce muito, tá? Então ele estava um pouquinho mais baixo que isso. E eu tenho que deixar esse dedinho? Esse aqui eu tá- coloco um dedo a menos de massa na forma?
eu coloco um dedo a menos de massa Tá. na forma. Sempre para deixar uma margem que ele expande um pouquinho, o ovo sempre expande, faz vapor no forno. Então, eu sempre deixo essa margem aí. É isso. Ai. Olha, Faremos o finalização. teste do petit gâteau? Claro. Finalização, vou só jogar um açúcar de confeiteiro por cima. Você pode jogar o cacau também, se você não quiser colocar mais açúcar na receita, você pode jogar um pouquinho mais de cacau com uma peneirinha. Que delicadeza. Mão de confeiteira é tão bonita, né? Porque vocês trabalham com leveza, com precisão, porque às vezes é realmente um pequeno detalhe, né? Sim, e faz diferença, principalmente nesses passos que são a finalização do doce, né? Se você não tiver essa destreza, esse cuidado, né, a delicadeza, você acaba deixando uma finalização mais grosseira, né? E aí a gente acaba perdendo. E temos a geleia também, né, para colocar. Temos a geleia também. Que ela, no caso, é opcional. Ela é opcional. A geleia, principalmente de frutas vermelhas, né, traz acidez, que combina super com chocolate. Então, é realmente um paladar que agrada muitas pessoas. Mas ela é opcional. Se você não quiser, você pode servir com uma caldinha de chocolate, com um sorvete de creme, que também é bem usual. Eu acho que quando a gente for partir o primeiro, a gente podia partir sem a calda. Sem a calda? Só Tá pra bom. gente conseguir visualizar mesmo o chocolate escorrendo. Aí depois a gente completa. Vamos. Vamos para a hora da verdade? Qual? Escolhe Qual um. você quiser. Imagina! Vamos Porque nesse aqui, fazer ó. petit gâteau ao vivo Foi o primeiro. é um Pra onde eu vou desafio. virar? Estamos onde? Com você, Track? Aqui tá certo. Pode ir. Pra lá? Isso. Mas Olha. aí você corta pra cá, onde eu tô. Ah, Isso. corta pra cá? Ok. Ah, não, você tava certa. Desculpa. Pode ir lá. Corta pra cá. Já tava querendo que você cortasse pra mim, né? Olha o chocolate. Vamos lá. O importante é isso aqui, formar a casquinha em volta e ter o centro que ainda Nossa. escorre, tá quentinho. E é isso. Tá perfeito. Tá Tá perfeito. bonito demais. Agora sim, fica à vontade, porque aí a gente coloca a Vamos calda. com caldinha. Poderíamos também servir, né, com sorvete. Poderia servir com sorvete ou com uma outra caldinha de chocolate. Um creme inglês também fica bom, que é aquela base de leite, gema e açúcar. Fica ótimo. Lindo, que trabalho bonito e muito obrigada, viu, por todas as dicas. Foi uma verdadeira aula. Que Acho que bom. agora todo mundo vai ter coragem, né, de fazer petit gâteau em casa. Não tem mais desculpas. Não tem mais desculpa. Uma aula muito legal. Com a você, esse petit gâteau. Nossa, ela vai odiar a gente. Ela vai. Não, porque dedicar e a pessoa não beliscar é Nossa, covardia. Ai, que delícia. Vamos? Eu peguei um Vamos. inteirinho pra gente cortar de novo junto. Parabéns, Juliette. Obrigada. Fazer Quero petit opiniões gâteau ao sinceras. vivo, né? Olha que aventura. Eu vou abrir inteiro, ó. Isso. Olha isso! Olha aqui, Isso. que perfeição. Lindo O cheirinho mesmo. que tá. Nossa. Dominou, né? Eu Nossa, vou, hein? Parabéns, Juliette. Obrigada. Delicioso. Uma ótima ideia o Jacan teve, hein? De popularizar o petit gâteau no Brasil. A gente agradece. Ah, é? Foi ele? Ah, é? Que graça. A Juliette fala francês, ela me contou. Você estudou na França, petit Juliette? Eu trabalhei. Ah, trabalhou lá? Eu fui para trabalhar, para pegar a experiência numa confeitaria. Não era Paris, né? Era França, mas era já pertinho ali da Suíça. Fiquei 1 ano lá. E é perigoso lá, porque você vê o Zico, coitado, foi assaltado, perdeu mais de 1 milhão. É porque a gente sempre tem uma síndrome de vira-lata. Eu não conheço a França, por isso que estou te perguntando. Se é tão perigoso quanto o Brasil ou se é diferente. Porque eu estou assustado, assim, o Zico mal chegou lá, coitado, perdeu 1 milhão de reais. 1 milhão de reais? Um relógio. Relógio, levaram tudo. Nossa. Dinheiro. Foi horas atrás. é? E o pior é que agora ele estava na delegacia, o Zico é um cara famoso mundial. Enquanto ele estava chorando as pitangas, registrando um boletim de ocorrência, ele estava lá dando autógrafo. Porque, pô, qual é a chance que você vai ter de encontrar o Zico, né? Não é perigoso, chefe? Olha, onde eu morei era uma cidade muito pequena, muito tranquila. Paris é uma cidade grande, né? Cidade grande como todas as outras, tem suas dificuldades, seus problemas. Mas onde eu morei era super tranquilo.
Era pouquíssimos pequenininho, habitantes. ó. Ai, muito pequeno. Ai, devia achar um charme. E como que é o paladar deles? Eles gostam de doce bem doce? Porque o petit gâteau é um doce doce. Eu acho que é por isso que ele Nossa, se popularizou tanto no Brasil, né? Sim. Eles também têm esse paladar? Não tem. O doce deles não é quase nada doce, tem pouquíssimo açúcar e eles são super exigentes. Então eu trabalhei lá na confeitaria e meu chefe falava, ele falava assim, tem que ficar bonito isso, porque senão os meus clientes reclamam e eles não Macarrão, querem né? comprar. É um clássico da confeitaria francesa. Sim, macarrão. Trabalhoso de fazer. Trabalhoso. No dia que a gente fazia macarrão, a confeitaria inteira fazia macarrão. Essa Jura? bolachinha Sim. aqui, ó, verde e amarela. O príncipe falou que adora. É um, Vou pegar um pra você. me Ele dá é de um amêndoa, né? amêndoa. Ele é. Eu hoje me especializei no macarrão. Posso pegar um? Dá licença. Claro. E esse aqui é o mesmo sabor? Eu É tudo fiz igual? Simular. A massinha é toda igual. Ah, O recheio é diferente. Esse aqui é baunilha, maracujá e pistache. Esse aqui eu fiz em homenagem ao Brasil, né? Já que começamos com a Olimpíada hoje, os Começamos nossos com a atletas. Olimpíada. Vai, Brasil. Muito bem, vai Obrigada. Brasil. E aqui, o que temos? Aqui temos uma pâte de fruits, que é como se fosse uma balinha de goma. Esse aqui é de cereja. Este. Isso. Nossa, E que aquele lindo. lá é o financier. Eu fiz de nozes e amêndoas. Ixi, eu Ele pensei que era serve balinha também de banana. maiorzinho, não serve? Serve, Eu esse é achei um que era mini. goiabinha. Eu pensei que era balinha de banana. Eu achei que era goiaba, sabe? Cortadinho. É, passando no cortadinho suco. de- Mas lembra também. É parecido. A textura é um pouquinho mais macia. E esse é de cereja. Dá É pra tudo fazer muito de... delicado. Mas fiquei curioso, com licença. Coma, Come, Tutu, bobo. coma. Isso. E aquele bolo da frente? Aquele ali é um bolo mármore. Cake marbré. Ó. Ah, como é que fala? Como que é? Cake marbré. Marbré. É, o Ai, mármore. é uma delícia. É uma delícia, eu vou chegar lá. Mas antes vou te passar o contato da Juliette, que é @Juliette Soule Patisserie. Então vamos de novo, Juliette Soule Patisserie. Pronto, falei como se escreve assim, todo mundo acerta. E lá você encontra esses doces todos e essa simpatia. Juliette, você é um doce, Ah, viu? obrigada. É um Verdade. prazer estar aqui Um com doce. vocês de novo. Muito obrigada, obrigada Bom, tia, mesmo.